Caros alunos, caras alunas da primeira série do Colégio Miguel Couto, muito bom dia. Sou o professor Paulo Supimpa para mais uma aula de filosofia, aula 7, ainda sobre Platão. Veja aí a máxima de introdução. A política deve estar fundamentada na ética e não a ética fundamentada na política. Infelizmente, essa afirmação, até meio óbvia, de Platão, não é devidamente seguida. Slide 2. Bem, aquilo que Sócrates analisava individualmente, no indivíduo em particular, não é? Platão estendeu ao Estado como um todo. Segundo Platão, a sociedade perfeita teria ou deveria ter uma organização com três classes sociais, que seriam definidas por funções específicas: a classe dos trabalhadores, comerciantes, artesãos, muitos chamam de a alma de bronze; a classe dos militares, policiais e soldados, a alma de prata; e a classe dos magistrados e governantes, filósofos, que conseguiram chegar até a verdade, razão e assim governar. Alma de ouro. No mais, você reforça essas afirmações lendo, pausando e lendo o texto do slide 2, por favor. No slide 3, você vê aí as virtudes fundamentais para Platão, não é? Governar nada mais seria do que praticar a harmonia entre quatro virtudes: prudência, coragem, sabedoria e justiça. No seu livro A República, Platão apresentou a busca de Sócrates por uma forma de governar que atendesse a todos. E para isso seria necessário estabelecer um estudo, uma análise do que seria o conceito de justiça. O livro A República de Platão pode ser considerada a primeira utopia política registrada, pelo menos no Ocidente. Nesse livro, A República, Platão desenvolveu sua política e leis. Veja aí o texto. Anunciou as condições necessárias para o que poderia vir a ser uma cidade harmoniosa e governada pelo rei filósofo ou por um filósofo rei, como veremos mais adiante. Slide 5. Platão foi um opositor, em certa medida, da democracia e, por conta disso, tem estudiosos que o consideram um dos primeiros idealizadores do totalitarismo. Mas o filósofo Platão via no sistema democrático que governava Atenas, pelo menos na sua época, uma estrutura que concedia poder a poucas pessoas e despreparadas para governar. Viviam muito mais em função dos seus interesses particulares do que da coletividade. Aí você faça a gentileza de olhar o esquema do slide 5 para ver as formas de governo, as características e a parte boa e ruim de cada um, como foi estabelecida por Platão. Slide 6. Platão defendeu que fosse dada a mesma educação para meninos e meninas. Isso garantiria o acesso universal ao ensino e muitos dizem que ele foi um visionário nesse sentido. Muitos também afirmam que ele teria sido o primeiro professor pedagogo, né, na história, pelo menos do Ocidente. O filósofo grego defendeu também um sistema de ensino que mobilizasse toda a sociedade,
de tal modo que pudessem ser identificados todas as especialidades e, como já vimos, a divisão em três classes de acordo com as aptidões de cada um, para que a cidade, a polis, né, a república, fosse governada com mais sabedoria, eficiência e justiça. Aí você vê no slide 7 mais um esquema mostrando as três classes, né? E também o modo de educá-las com relação à idade, etc., apresentada por Platão. Baseado na ideia de que o cidadão que tem uma índole cultivada fortaleceria o Estado e que os melhores entre eles seriam os governantes. O filósofo defendeu que toda educação deveria ser de responsabilidade do Estado, ou seja, estatal. Esse princípio só viria a ser difundido no Ocidente muitos séculos depois. Muita gente hoje defende que a educação deve ser integralmente estatal. Slide 8. O modelo pedagógico de Platão afetava muitos setores da vida intelectual e até moral. Algumas ideias de Platão são hoje muito combatidas e outras são polêmicas. Por exemplo, a questão da família e da propriedade privada. Ele defendeu que os guardiões e governantes não deveriam constituir família ou manter propriedade privada, que só seriam permitidos para os produtores. Um ponto bem polêmico da doutrina platônica é a questão da educação infantil e da maternidade, né? Para Platão, os laços maternos não seriam bem-vindos, né? Permitidos até. Quem os possuía não poderia governar e quem governasse não deveria possuí-los, né? As crianças, melhor dizendo, deveriam ser criadas e educadas em um mesmo ambiente por todas as mulheres da polis. Porém, nenhuma saberia qual seria o seu filho, garantindo assim tratamento igual para todos. Esse tipo de educação coletiva foi usada no passado de certa forma, em certa medida, por até algumas tribos indígenas no Brasil, segundo alguns relatos de antropólogos. Um ponto bom para você debater com seu professor em sala seria a pergunta que está aí logo no início do slide 10. A utopia platônica da República teria sido igualitarista? Mais abaixo você lê que, para Platão, homens e mulheres deveriam ter a mesma educação e as mesmas oportunidades. Por outro lado, Platão propôs um modelo de organização política nitidamente antidemocrático, né? Para ele, o governo não poderia se pautar pelo princípio da maioria. E por quê? Porque as almas teriam naturezas diferentes. De acordo com a composição da alma, a sociedade deveria ser distribuída de acordo com as suas aptidões, como nós já vimos anteriormente. Platão acreditava que seria possível existir justiça na República, mesmo havendo classes e diferenças entre elas. Isso seria determinado e separado apenas pela educação
explorando as aptidões, né, das crianças. Platão também criticou a democracia ateniense porque dizia que gente demais exercia o poder sem competência para tal. O povo pode, por exemplo, ser facilmente manipulado por demagogos, ideia que era odiosa para o filósofo. Slide 12. Para Platão, o filósofo pertenceria à classe dos magistrados e governantes, porque é justamente aquele encarregado da tarefa de apresentar a ideia do bem e também ordenar as diferentes classes para produzir uma maior harmonia na república, na polis. Muitos críticos de Platão dizem que ele recriminou a democracia ateniense e, em maior ou menor grau, todos os regimes políticos então conhecidos, porque simplesmente não estavam de acordo com a sua filosofia. Slide 13. Platão combatia a doxa, ou doxa, como preferir, sempre colocando-a em oposição ao saber verdadeiro, à episteme, ciência. E Platão acusava os sofistas de usarem a doxa ao invés de usar a episteme, a ciência, o verdadeiro conhecimento. Slide 14. Veja aí a máxima. Muitos combatem a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. Você está vendo aí que a autoria dessa frase está dividida, não é? Sócrates, Platão. É que ainda hoje existe polêmica quando se interpreta os textos de Platão para que se possa garantir a certeza daquilo que teria sido originalmente escrito, vindo da mente de Platão, daquilo que teria sido fruto do seu aprendizado com Sócrates. Nesse slide 15, eu preciso deixar mais uma vez bem claro que as ideias políticas de Platão, que ele deixou descrito em seu livro A República, são um reflexo de sua decepção, tanto com a democracia ateniense, aquela que foi capaz de julgar e condenar à morte Sócrates, quanto com a tirania que, para ele, privava o homem dos seus direitos, os direitos, inclusive, mais elementares. E você vê aí no slide 15 o pequeno texto: por ser o indivíduo mais apto a conhecer a verdade, o filósofo seria para Platão o governante ideal. Em vez de retórica e persuasão, como faziam os sofistas, na opinião de Platão, Sócrates dizia que a razão e a sabedoria é que deveriam governar. Bem, slide 16, nós fechamos com uma máxima. Sócrates, Platão. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Ficamos por aqui. Um bom dia para todos. Até a próxima.